Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Eu gostaria de começar citando aqui em Gálatas capítulo 6, versículo 7, que diz assim: de Deus não se zomba, o que o homem semear também colherá. E nessa versão que eu sempre estou usando aqui, que é essa versão ARC, Almeida Revista Corrigida, nessa versão que eu estou lendo, ela está dizendo assim, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Muito bem, eu não poderia deixar passar essa. Eu venho meditando no livro de Samuel, na história de Ana, e ali eu pude perceber de que Eli e os seus filhos zombaram de Deus, zoaram com Deus. E como Deus ele mostra que não se deixa se encarnecer, né? Erreis. Deus não se deixa escarnecer. Então vamos lá. Aqui em 1 Samuel, no capítulo 3, no versículo 11, eu vou ler para vocês e vocês meditem comigo o que Deus está procurando mostrar através desse vídeo, dessa mensagem. E isso serve para todos nós que servimos a Deus, todos nós que praticamos a palavra de Deus, que conhecemos a palavra de Deus. Então vamos lá aqui, Você vê que Deus ele está falando para Samuel. Samuel é um menino ainda, jovem. Versículo 11. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tirarão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli. Veja que o Eli era o profeta. Tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Quer dizer, tudo que eu falei para ele que eu ia fazer, eu comecei, eu vou acabar. Eu vou começar, eu vou terminar, eu vou acabar. Versículo 13. Porque já eu lhe fiz saber. Quer dizer, ele já sabia. Já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu, da maneira em que os seus filhos estavam fazendo a obra de Deus. Mau exemplo, péssimo exemplo, e Eli não repreendeu, é o que está aqui escrito, e não os repreendeu. Então, aqui eu estou procurando entender de que ai daquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Amigos, a gente tem que ter muito cuidado, porque de Deus não se zomba. O que o homem planta, ele colhe. Para nós que já conhecemos a palavra de Deus, nós seremos mais cobrados do que daqueles que não conhecem. Eli conhecia. Eli e os seus filhos, eles eram servidores, eles eram obreiros, eles eram sacerdotes, eles apresentavam sacrifícios do povo. Eli era um dos principais da casa de Deus. Foi ele que criou Samuel, ele que ensinou Samuel. Imagina Samuel convivendo junto com esse homem, junto com esses filhos de Eli,
Ofni e Finéias. Imagina você. Mas vamos continuar aqui a leitura para poder a gente concretizar o pensamento. Ele diz aqui no versículo 14: portanto jurei, a casa de Eli nunca jamais será expiada, a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. Então você vê que não adianta apresentar oferta, não adianta fazer sacrifício, não vai adiantar, porque jamais a sua casa, quer dizer, sua descendência, por isso que não teve descendência, será expiada. Muito bem, isso Deus está falando com Samuel, menino, um jovem, mas Deus já estava procurando mostrar para esse menino, justificando o porquê iria fazer isso com Eli. E ao mesmo tempo Deus estava preparando, prevenindo o jovem menino para que ele não viesse seguir os passos de Eli, que é a mesma mensagem de hoje para nós, para que nós também venhamos ter todo o cuidado para não fazer a obra de Deus negligenciando, com negligência, com irresponsabilidade. Por isso que quem prega o Evangelho, quem prega a palavra de Deus, tem que o fazer com responsabilidade, porque caso contrário, vai prestar contas com Deus. Olha o exemplo aqui. Eu tenho muito temor, eu falo isso com temor e tremor, porque uma coisa é das coisas que eu preguei que eu não sabia, certo? E pequei na inocência sem saber. Outra coisa é eu já tendo conhecimento do que está certo, do que está errado, e mesmo assim eu continuo fazendo. E Deus vendo. E a gente tem que ter muito cuidado, porque vão querer deturpar a palavra, vão querer, trazer interpretações diferentes. A gente sabe de que a Bíblia foi escrita por homens, a gente sabe que foi escrita em tempos diferentes. Se a gente for estudar mesmo os escritos, ninguém vai se aproximar 100% da história, devido a esses longos anos passando, e muitas guerras, e muitas histórias, e essa transliteração da originalidade da palavra aramaico, do que estava escrito, passando para o grego, do grego para o latim, do latim para o português, do latim para o inglês, do latim ou do grego para outros idiomas. É claro que vai fugir nessa transliteração. Só que o próprio Senhor Jesus está dizendo que a gente tem que examinar as Escrituras, a gente tem que ler a Bíblia, e não importa de que alguém diga que está errado, isso está escrito. Eu vou pelo que está escrito. Terão versões diferentes, como a gente vê aqui. Eu estou lendo a Almeida Corrigida, Revista Corrigida. Aí tem a Almeida Fiel. Tem várias versões, mas a gente não pode se desviar do que Deus, do que Jesus ele está mostrando e apresentando para cada um de nós. A gente tem que ter todo cuidado, porque está aqui Deus falando para esse jovem Samuel o que iria acontecer. E só para terminar a leitura, aqui no versículo 15, Samuel conta a visão a Eli, porque Eli querendo saber o que aconteceu, e Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia Samuel relatar essa visão a Eli, porque Deus estava falando do próprio Eli, do que ia fazer com Eli e toda a sua família. Versículo 16, então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: eis-me aqui. E ele disse: que palavra é que te falou?
peço-te que não mais encubras. Assim Deus te faça, e outro tanto se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse Eli, dizendo: é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. E assim a gente vê que foi o que Deus fez com Eli. E eu quero encerrar orando, pedindo a misericórdia de Deus, porque realmente não erreis, como diz numa versão dizendo não erreis. Deus não se deixa se encarnecer, não se deixa encarnecer. Na outra versão diz: de Deus não se zomba. Lá em Gálatas, de Deus não se zomba. Então, amigos, todo cuidado, toda reverência e respeito à palavra de Deus, às escrituras sagradas, aos servos de Deus, mesmo que venha a ser um servo de Deus, uma Aninha, uma pessoa que aparentemente ninguém lhe dá nada. Não subestime os servos de Deus, os filhos de Deus. Cuidado, que era esse cuidado que os que temiam a Deus na velha aliança, eles tinham aquele cuidado de estar recebendo anjos na sua casa. Então, de repente, você está lidando com pessoas muito honestas, muito fiel, muito de Deus, a menina dos olhos de Deus, e não pode humilhar, criticar, zombar, jogar para trás, jogar para baixo, maltratar, enfim, ser injusto, ser desonesto. Vamos tratar todo mundo muito bem. Depois você dê uma lidazinha direitinho aí em Gálatas capítulo 6, que ali em Gálatas capítulo 6 mostra direitinho como que você deve fazer no tratamento com o seu próximo, tá bom? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, eu venho, meu Deus, te pedir por todas essas pessoas que estão dentro desse canal de oração, te pedir, meu Deus, por estas pessoas que sempre assistem esse vídeo, esse canal, mas não são inscritas ainda, que o Senhor toque no coração delas para que elas venham se inscrever e venham divulgar o canal, espalhando para outras pessoas, para que nós possamos crescer, meu Deus, esse canal num grupo de pessoas que são antidenominacionais, que não estão preocupadas com placas de denominação, com placas de religião, mas estão preocupadas em aprender e querem aprender a Tua palavra. Meu Deus, nós começamos dizendo de que não erreis, que o Senhor não se deixa escarnecer. Não erreis, de Deus não se brinca, não se zomba. Então, meu Pai, eu peço ao Senhor por todas essas pessoas nesse canal, meu Deus. Visite cada um que está nesse canal, meu Pai, orando comigo, cada um com a sua casa, com a sua família, e dê para cada um, meu Deus, segundo a sua necessidade. Os que precisam de saúde, dê saúde. Os que precisam, meu Deus, de prosperidade, dê prosperidade. Emprego aos desempregados, união nessa casa, harmonia nessa família, meu Pai. Esse casal que está brigando, se separando, meu Deus, em nome de Jesus, que a Tua bênção alcance cada pessoa que ora comigo neste momento. Te peço e já te agradeço, em nome de Jesus, e todos digam amém e graças a Deus. Amigos, que Deus abençoe você, dê um joinha aí quem não deu ainda, se inscreva no canal quem não é inscrito e compartilhe com os amigos esse vídeo, e que Deus abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo.